Finalmente a gente terminou as aulas de cálculo e agora eu vou dar continuidade com vocês então nas aulas de farmaco, tá bom? Eu vou dar continuidade agora a partir dos medicamentos que a gente utiliza no sistema cardiovascular e urinário e a gente sempre vai associar daqui pra frente um pouco de cálculo, então não vai ter como fugir, tá bom? Então no final da nossa aula eu vou deixar lá no questionário para vocês a proposta de alguns cálculos para transformação de uma fórmula aí que eu vou passar mais pra frente, tá bom? Não é bem uma fórmula, mas vocês vão entender lá na frente. Então vamos lá. Quando a gente vai falar de fármacos que atuam no sistema cardiovascular e urinário, a gente tem que lembrar que, na verdade, quando a gente fala desses dois sistemas, são dois sistemas que funcionam de forma paralela, mas que eles estão interligados em sua função. Então, a gente tem que lembrar que o sistema cardíaco, ele tem a ver com volume sanguíneo. E quem regula o volume sanguíneo, né, do nosso corpo é o sistema urinário. Então, por isso que são dois sistemas que estão correlacionados, tá? Caso vocês tenham dúvida, eu vou pedir para vocês acessarem lá o livro, o volume, eu até passei ele aqui pela frente, o volume 1, que vocês têm, que vai falar um pouquinho da anatomia e fisiologia. Mas no volume 2, que é o que eu estou usando para montar as aulas de vocês, o conteúdo está na página... Aqui, ó, página 55. Ele também fala um pouquinho do sistema, mas não com tanta profundidade como falaria ali no volume 1, tá bom? Então eu preciso que vocês relembrem que, por exemplo, a pressão arterial, ela está relacionada ao volume cardíaco, que a gente chama de débito cardíaco, e também está relacionada a toda a resistência vascular que a gente tem no corpo. Então, o nosso coração, ele trabalha de forma independente, mas o volume de sangue que circula ali, tanto o volume quanto a pressão que o sangue faz ali, está relacionado tanto ao vaso sanguíneo do corpo inteiro, então quando a gente fala de resistência vascular, a gente está falando dos vasos sanguíneos do nosso corpo todo, né? E também ao volume sanguíneo, quando a gente fala de volume sanguíneo, a gente está falando da relação que o rim, né, que o sistema urinário tem nisso, pois é ele que regula a quantidade de água que entra ou sai do nosso organismo, né? Então a gente precisa lembrar de tudo isso. Então, primeira coisa, quando eu falo de pressão arterial, eu não estou falando de um fenômeno isolado, tá bom? Eu estou falando de um fenômeno que ele engloba outros sistemas e aí eu preciso relembrar disso. Por quê? Quando eu falo de um medicamento antihipertensivo, como vocês estão vendo aqui, não existe um medicamento que vai atuar diretamente no coração para abaixar a pressão arterial. Isso porque a pressão arterial não está só relacionada ao coração, né? É todo um sistema, então ela está relacionada com a resistência vascular. O que é resistência vascular? Repito, é a força que tem em todos os vasos sanguíneos do nosso corpo inteiro. Então, só para eu tentar explicar para vocês assim um pouquinho da resistência vascular. Então, vamos supor que aqui, ó, seja o lume de um vaso sanguíneo, né? Ops, assim, acho que é assim. Um diâmetro de um vaso sanguíneo. Então, quando o sangue passa por aqui, ele exerce uma pressão nas paredes, né? Que é esse movimento que eu tô fazendo. Isso é a nossa pressão do coração. É a força com que o coração consegue impulsionar esse sangue, né? E aí ele bate nessas paredes aqui do nosso vaso sanguíneo. É a partir disso que a gente consegue verificar ou medir a pressão arterial da pessoa, né? Isso porque a gente mede a pressão arterial no braço, por exemplo. Então a gente não mede no coração a pressão arterial, a gente mede a força que o coração, né? Força, não teoricamente força, mas mais ou menos isso, a força com que o coração está emitindo, né? Impulsionando o sangue. E aí, qual é a força que ele bate aqui nas paredes do vaso sanguíneo, que é o que nos dá a leitura da pressão arterial. Então, quando eu falo de resistência vascular, eu estou dizendo da capacidade disso aqui, desse vaso sanguíneo, estreitar a luz. Quando eu chamo de luz, eu estou chamando do orifício, tá? Eu tô falando, então, quando eu falo de resistência vascular, eu digo a capacidade que ele tem de estreitar ou de alargar a sua luz, o seu lúmen, né?
que é exatamente esse diâmetro dele. Então, a pressão arterial está relacionada a isso. Vamos supor que o paciente esteja... paciente não, qualquer pessoa está passando férias lá no Nordeste, um calor da bexiga. Aí a pessoa tem aquela sensação de tontura, de moleza. Quando ela mede a pressão arterial dela, a pressão está baixa. O que acontece com o calor em excesso? Ele provoca uma vasodilatação. O que é vasodilatação? Ele diminui, vasodilatação é a redução da resistência vascular periférica. Por que resistência? Porque resistir significa manter-se na mesma posição, né? E quando ele vasodilata, significa que ele está cedendo ao calor, por exemplo, né? E aí ele aumenta o seu lumen. Então, quando a pressão está baixa, uma das razões, né? Pode ser uma das razões de uma pressão baixa, por exemplo, é a vasodilatação periférica. Agora, aquela mesma pessoa tá andando na rua, mesmo num dia de calor que seja, tá andando na rua e aí um cachorro de repente vem pra cima dela. O coração acelera, a pessoa tem que fugir, né? Porque senão ela vai ser mordida pelo cachorro. O que acontece com os mesmos vasos sanguíneos dessa pessoa? Eles fazem uma vasoconstrição. Então, isso também é mexer com a resistência vascular, aumenta a resistência vascular periférica. Por que faz essa vasoconstrição? Por quê? Porque precisa circular sangue com uma velocidade maior, de uma pressão maior para que a pessoa consiga fugir. Então, este é um dos mecanismos de regulação da pressão arterial da gente, né? A resistência vascular periférica. É lógico que o débito cardíaco é outro. O que é o débito cardíaco? Imagine essa imagem aqui que eu estou mostrando. Imaginem a imagem, ótimo, não. Olhem a imagem que eu estou aqui circulando com a setinha. É um coração. Aqui dentro circula uma quantidade de sangue. Essa quantidade de sangue, ela é determinada por várias razões, né? E uma delas pode ser a regulação renal, ou seja, o sangue da gente vai estar em maior ou menor quantidade, de acordo com a quantidade que o nosso rim expele ou retém de água e outras substâncias, né, que regulam isso daí. Mas, na verdade, quem consegue regular aí o nosso débito cardíaco pode ser o rim, isso numa condição normal. Por que eu tô falando isso numa condição normal? Porque uma coisa que desregula a quantidade de sangue que a gente tem no organismo é um sangramento, por exemplo. Vamos colocar uma situação hipotética para vocês de novo. Um paciente sofreu um acidente de moto, caiu, quebrou a perna, decepou a perna. Tá lá com o sangue jorrando. Quase que eu falei errado. Jorrando lá. O que vai acontecer com a quantidade de volume de sangue? Ela vai reduzir. O que vai acontecer com o coração? Ele vai perder este volume, isso se chama perder débito cardíaco. Por quê? Porque não adianta nada o coração bater e não ter nada dentro dele, né? Ele precisa ter sangue para expulsar, porque essa é a função dele. Então, se ele estiver batendo, mas ele não tiver sangue para expulsar, não vai resolver nada, né? Mesmo porque quem recebe os primeiros jatos de sangue são as coronárias, né? Então, depois que o sangue é oxigenado lá no pulmão, ó, eu tô falando de todo o sistema, tá? Grande circulação e pequena circulação. Na verdade, de pequena circulação, eu tô falando agora. Quando o sangue é oxigenado lá no pulmão, ele volta ao ventrículo esquerdo e ele precisa ser impulsionado de novo para o organismo. E o primeiro ramo de artéria que ele acha para oxigenar, né, para levar sangue, são as próprias coronárias. Então, o coração, ele impulsiona sangue e o primeiro a ser irrigado por aquele sangue cheio de oxigênio é ele mesmo, a partir das coronárias, né? Então, se ele não consegue mais impulsionar sangue, porque não tem sangue para ele fazer isso, ele mesmo é o primeiro a morrer. Por isso que uma pessoa, em uma situação dessas, entra em uma parada cardíaca. Por quê? Porque o coração mesmo não tem como suportar a falta de oxigênio e nutrientes para ele mesmo, né? Porque é o primeiro ramo lá da nossa aorta. Então, essa saidinha que vocês estão vendo aqui, ó, que eu tô indo com a setinha, ou neste, sai do ventrículo aqui, que é o sangue que sai oxigenado, né? E aí eu preciso que vocês relembrem lá das aulas de anatomia e fisiologia. Quando
o sangue sai daqui oxigenado, ele vai direto para a aorta, né? Para poder subir para as jugulares, né? Para as carótidas, desculpa, para as carótidas, porque jugular é veia. Para as carótidas, e aqui, ó, no arco da aorta, ele encontra a primeira ramificação, que são as coronárias. Então, daqui, ó, sai direto para as artérias que vão irrigar o próprio coração, né? Então, se o coração não tiver volume sanguíneo para ser bombeado, ou seja, se ele não tiver débito cardíaco para ser bombeado, ele mesmo vai ser o primeiro a morrer com a falta de oxigenação, tá bom? Então, como a gente entende que a pressão, né, o nosso sistema cardiovascular, ó, o nome, já vai pelo nome, cardio, coração, vascular, todas as veias e artérias, e urinário, deixei os 3 nomes aí. Então, como o nosso sistema cardiovascular urinário ele está integrado para a regulação desse fenômeno, eu vou conseguir explicar para vocês de uma forma mais simples os medicamentos que a gente vai ver, tá? Então, basicamente, a gente divide em 3 grandes classes os medicamentos cardiovasculares e urinários. Os medicamentos que são antihipertensivos, ou seja, eles são né? Eles são contra a pressão hipertensão, né? A pressão alta, então eles são antihipertensivos, eles controlam então a hipertensão. Nós temos os medicamentos anti-anginosos, e aí eu preciso que vocês lembrem das aulas de clínica médica da angina. Angina, infarto, são 2 fenômenos, 2 doenças que podem acontecer no coração. E os anticongestivos, que também eu vou precisar que vocês se relembrem aí das aulas de clínica médica, quando foi falado para vocês da insuficiência cardíaca congestiva. Então, aqui basicamente está falando de pressão arterial, que são os antihipertensivos. Basicamente, aqui está falando de falta de oxigenação no próprio coração, né, por um infarto ou uma angina, por exemplo, e aqui a gente está falando da força de contração do coração que ele perdeu, e aí a gente vai precisar controlar isso com um fármaco, tá bom? Bom, peraí que a professora bugou aqui o negócio, vamos lá. Falando dos antihipertensivos, a primeira classe de medicamentos antihipertensivos que a gente tem são os diuréticos. Olha que engraçado, a gente vai falar do coração, de um fenômeno que teoricamente dá-se a perceber que é um problema cardíaco, mas na verdade quem faz a regulação dele é o rim. Então, para a gente falar de diurético, a gente tem que lembrar que quem regula o volume do nosso sangue pode ser o rim, né, através da excreção ou da retenção hídrica que ele tem a capacidade de fazer. E quando eu falo hídrica, gente, eu falo hídrica e ela tem, logicamente, a ver com líquido só, mas a gente tem que lembrar que o fenômeno do coração, a pressão arterial, né, e os batimentos do coração, eles não acontecem só pelo volume, pelo débito cardíaco, né? O rim também faz aí a regulação de um negócio chamado eletrólitos. Eu não sei se vocês se recordam quando tiveram aula de anatomia e fisiologia, mas existe um fenômeno no coração chamado bomba de sódio e potássio, que são 2 eletrólitos. Então, o que são eletrólitos, professora? São compostos químicos da tabela periódica, lembra disso? Vocês devem ter visto lá para trás nas aulas do ensino fundamental, por exemplo, e do ensino médio também, mas a tabela periódica ela tem eletrólitos, e esses eletrólitos, né, um deles, né, tem metais, tem várias coisas, mas um dos eletrólitos dois dos eletrólitos que estão lá, que tem a ver com a regulação da nossa pressão arterial, é o sódio, que é o Na, e o potássio, que é o K. Então, existe um fenômeno no nosso organismo que faz com que o sódio, a combinação entre sódio e potássio, façam aí tenham algumas funções na regulação da nossa frequência cardíaca e da nossa pressão arterial. Então, a gente ter mais sódio ou menos sódio, mais potássio ou menos potássio, faz com que o nosso coração bata com mais força ou menos força e aumente ou não a nossa pressão arterial. Então, quem regula essa entrada e saída de sódio e potássio no nosso corpo é o rim. Então, vocês vão ver daqui pra frente, que eu vou mostrar pra vocês, que existem alguns medicamentos que fazem maior excreção de sódio ou maior retenção de sódio, isso para fazer esse controle dessa bomba de sódio e potássio, que é nada mais, nada menos que uma
reação química entre esses dois eletrólitos que faz com que o coração tenha um pouco mais de força ou menos força. Não tem exatamente a ver com a força, mas para que vocês entendam, é mais ou menos isso. Ele vai bater com um pouco mais de força ou menos força, fazendo aumentar ou não a pressão arterial, tá? Mas não se esqueçam que é uma reação química e a gente vai depender desses dois eletrólitos. Então vamos lá. Os diuréticos, eles aumentam a produção de urina. Vejam, diuréticos, eles fazem a pessoa urinar mais. Principalmente por diminuírem a reabsorção de sódio pelo rim. Ou seja, o diurético excreta sódio. Mas, professora, por que tem que excretar sódio e não só água? Como tudo são moléculas no nosso corpo, uma molécula de sódio carrega até 4 moléculas de água junto com ela. Então, quando o rim elimina sódio, ele entende que ele também elimina água junto, e em grande quantidade. Por isso que ele elimina tanto sódio. Por quê? Porque ele precisa eliminar o sódio para que a água venha junto com o sódio. Então o nosso rim ele não consegue excretar somente H2O, que é a molécula da água. Ele precisa excretar o Na, que é o sódio, e este Na vai carregar algumas H2Os com ela. Então, esta molécula ela nunca vai sozinha, né? Ela nunca vai ser excretada sozinha. Por isso que há necessidade da gente entender isso. Se uma pessoa, por exemplo, perde muito sódio, muito, em excesso, em grande quantidade, além daquilo que foi controlado por um médico, por exemplo, né, com as doses que o médico controla, por exemplo, essa pessoa pode ter algum problema no coração. Por quê? Porque ela está perdendo um eletrólito que faz parte fundamental do processo de regulação da pressão arterial dela. Por que eu estou falando isso? Vocês já devem ter ouvido algum parente doido, ou alguma vizinha, ou alguém na vida falar que toma diurético para emagrecer. Por que a pessoa fala isso? Porque quando ela toma o diurético, o que ela faz é um processo de desidratação. Ou seja, ela faz mais xixi, né? Ou seja, ela aumenta a produção de urina dela, como vocês estão lendo aí. Ela faz mais xixi porque ela está eliminando muito sódio juntamente com a água. Ela elimina gordura para haver emagrecimento? Não. Mas por que o peso reduz? Porque ela está desidratando. Vamos supor que ela estivesse com um processo de inchaço no corpo, ou mesmo que não. Ela vai perder peso porque a água pesa, mas ela não vai perder gordura propriamente dita para concretizar um emagrecimento. Porque quando a gente fala de emagrecimento, a gente fala de perda de gordura, não de desidratação. Então, quando uma pessoa toma um diurético sem indicação médica, sem controle de dose, para a ilusão de que vai emagrecer, na verdade ela está causando no corpo dela um fenômeno de desidratação e não de emagrecimento. E aí qual é o problema dela causar este fenômeno? Ela pode desenvolver algum problema cardíaco pelo desregulamento deste eletrólito, que é fundamental para o controle da pressão arterial. Então se liguem, não fiquem indicando nada para ninguém, porque a gente não é médico, a gente não pode indicar. Mas não caiam nessa de que diurético emagrece, porque na verdade diurético só desidrata, ele não emagrece, tá bom? Quais são os diuréticos que a gente tem? Existem vários. E todos esses que eu coloquei para vocês podem ser utilizados para tratamento da hipertensão. Quais são eles? Olha lá, ó, inibidores da anidrase carbônica, que é essa medicação com esse nome aqui, ó, acetazolamida. Na verdade, essa medicação, hoje em dia, ela já não é mais tão utilizada para tratamento da hipertensão, mas ela foi descoberta nessa função. Hoje em dia, ela trata o glaucoma, mas como ela também tem um poder diurético, ela continua nessa classificação aí dos diuréticos, tá bom? O outro, olha lá, diuréticos de alça de Henle, que para quem lembra da anatomia, essa alça de Henle fica lá nos rins e ela é que faz a eliminação, né, a filtração lá para a eliminação de alguns eletrólitos. Então é ali que vai perder bastante sódio, potássio, cloro, outros eletrólitos, né? Mas principalmente sódio e potássio.
E fazendo com que perca mais sódio, por exemplo, a pessoa perde água também em grande quantidade. Por isso que ele faz aí ao aumento do débito urinário. Então ele funciona em um lugar específico do rim. Qual lugar é esse? Um lugar que tem muita filtragem de sódio. Por isso que ele está agindo lá, porque isso facilita com que a pessoa perca mais sódio e, consequentemente, perca mais água junto, tá bom? O medicamento mais comum dessa categoria é a furosemida, vocês já devem ter ouvido falar. E é justamente esta furosemida que o pessoal toma achando que vai emagrecer, tá bom? E é justamente aí que se ferra com problema cardíaco, porque é justamente lá que se perde muito sódio e potássio. Nós temos também os diuréticos tiazídicos, a mais comum é a hidroclorotiazida. Reparem, todas as vezes que eu falar de diurético, eu estou falando de perda de sódio ou retenção de sódio, tá bom? Por que existem vários então, professora? Porque existem medicamentos que atuam em locais diferentes do rim. Porque existem locais do rim que absorvem mais ou excretam mais sódio ou mais potássio. Então, dependendo do nível que o médico quer tratar da hipertensão, ele precisa perder mais ou menos e aí ele direciona o medicamento, tá bom? Eu não quero entrar com vocês nesses detalhes, porque são muito específicos e no fundo eles fazem a mesma coisa. Eles regulam a quantidade de sódio e potássio e aí, consequentemente, eles conseguem regular a questão da hidratação ou desidratação do indivíduo, aumentando ou não o débito cardíaco dele, tá bom? Ó, a próxima categoria de diurético aqui, ó, poupadores de potássio. Vejam, quando fala que poupa potássio, significa que na hora de excretar a urina, ele está mandando só sódio embora. Ele consegue fazer a retenção do potássio. Como, professora? Agindo em alguns locais específicos de filtragem renal. Por quê? Porque existem alguns lugares que fazem já essa poupação desse potássio de uma forma anatômica, de uma forma fisiológica, e aí esse medicamento atua com maior intensidade ali, que é a espironolactona, tá bom? Eu deixei para vocês um nome de uma categoria, tá? Então existem outros medicamentos? Sim. Esses que eu coloquei aqui para vocês com nome são os mais comuns, tá bom? Existem diuréticos osmóticos. O que seria osmose, né? Osmóticos são medicamentos que têm mais ou menos a mesma concentração de eletrólitos que o nosso organismo tem. Se liguem nessa, eu ia falar mais pra frente, mas já falo agora. Quando a gente fala que a gente tem um soro fisiológico a 0,9%, eu já ensinei porcentagem para vocês. A porcentagem significa que nós temos 0,9 gramas, tipo um sorinho desses, ó. Ops, aqui ó, tipo um sorinho desses. Olha lá, 0,9, tá vendo? Ai, professora pôs de ponta cabeça. Aqui ó, 0,9%. O que isso significa? Que eu tenho 0,9 gramas de sódio, né? Porque é o cloreto de sódio. Então, é de sal, né? Significa que eu tenho 0,9% de sal em 100 ml de água. Essa concentração de 0,9 em 100, ela é fisiológica para o nosso corpo. Por quê? Porque ela tem exatamente a mesma quantidade de sódio que nós temos em 100 ml de sangue. Então, se for fazer uma contagem de sódio numa pessoa que não tem doença, por exemplo, nenhum tipo de doença, a gente vai descobrir que ela tem a cada 100 ml de sangue 0,9 gramas de sódio. Por isso que o nome foi dado a ele como fisiológico. Por quê? Porque imita exatamente a mesma quantidade de sódio que nós temos no nosso organismo. Justamente por isso também que ele é feito para fazer a diluição dos medicamentos. Por quê? Porque não vai alterar a quantidade de sódio que nós temos no nosso corpo. Ele nem aumenta, ele nem diminui. Ele segue exatamente a mesma quantidade e aí só vai aumentar o volume. Ou seja, se eu colocar aqui 10 ml de soro no meu sangue, eu vou aumentar 10 ml de volume no meu sangue, né? Mas eu não vou mexer com os eletrólitos do meu sangue. Por quê? Porque eu tenho aqui uma fórmula que é fisiológica. O osmótico
ele quer dizer quase a mesma coisa. Significa que ele está com a quantidade de eletrólitos talvez um pouco mais concentrada para reter mais para ele, para ter o fenômeno de fazer com que ele seja eliminado, mas ele tem exatamente os mesmos eletrólitos. Então esse medicamento que vocês estão vendo aqui, o manitol, ele concentra vários eletrólitos que os nossos rins são capazes de fazer a filtragem para a excreção de água. Então, ele consegue aumentar a concentração, mas exatamente dos mesmos eletrólitos, e aí o nosso rim tem a capacidade de fazer a eliminação de água com maior facilidade, tá bom? E aí ele mexe menos, né? Com a questão dos nossos eletrólitos. Mas vejam, eu coloquei aqui via endovenosa. O que eu quis dizer com isso? Que esse medicamento ele tem a capacidade de também alterar os eletrólitos. Então ele precisa ser feito de maneira observada, por isso que ele é feito de forma endovenosa em casa e não, ou intra-hospitalar e não em casa, tá bom? Bom, deixa eu só ver o negócio. Isso. Então, todos esses medicamentos que eu passei para vocês aqui, eles são diuréticos e eles vão mexer diretamente com a pressão arterial da pessoa. Então, quais os cuidados de enfermagem que vocês têm que ter? Ah lá, ó. Os diuréticos, eles devem ser administrados preferencialmente pela manhã, para que a diurese resultante não interfira no repouso noturno do paciente. Então, se ele é diurético, ele vai fazer a pessoa eliminar urina. Para que é que eu vou dar um diurético à noite para a pessoa ir toda hora no banheiro, entende? Então faz sentido e vocês verão que as prescrições médicas sempre serão para o período da manhã. A gente tem que manter um registro de ingesta e de excreção, uma vez que o paciente pode perder um grande volume de líquido após uma única dose de alguns, né, desses medicamentos. Então, geralmente, quando o paciente inicia o tratamento com o diurético, a gente faz um controle de balanço hídrico, que é o nome utilizado no meio intra-hospitalar para controlar tudo que entra e tudo que sai. E aí a gente consegue realmente saber se o paciente está retendo ou eliminando líquido, né? É lógico que o paciente não vai fazer esse controle em casa, né? Mas quando ele inicia um tratamento diurético intra-hospitalar, é recomendado que a enfermagem faça esse controle de balanço hídrico com ele. Normalmente vocês vão ver esse controle de balanço hídrico em situações críticas, né? Em pacientes então que estejam na UTI ou pacientes que estejam em condições graves no pronto-socorro, por exemplo. Lá é mais comum que vocês vejam essas condições aí de controle de balanço hídrico com o paciente. Olha lá, como base para avaliar a eficácia da terapêutica, ou seja, para saber se o diurético está funcionando ou não, os pacientes recebem medicamentos diuréticos que são pesados na mesma hora, todos os dias. Isso também para ver se ele está retendo ou não líquidos, né? Além disso, elimina-se o turgor da pele com vistas a evidências de edemas ou desidratação. Quando a gente fala em turgor, gente, a gente está falando da resistência da pele. Para a gente saber se uma pessoa está desidratada, a gente pega a pele dela aqui, ó, e puxa. Se eu solto e ela demora a retornar, significa que a pessoa está com um grau de desidratação. A pele não tem tanta elasticidade. No meu caso, ó, vocês reparem, eu puxo, quando eu solto não dá nem para ver voltar. Ela volta, significa que eu não estou em estado de desidratação. Então a gente consegue avaliar a hidratação ou desidratação pela pele. Avaliação de edema. Se a pessoa está com edema em qualquer região do corpo, a gente aperta. Se afundar e fizer o buraquinho, é que aqui não dá muito para ver, mas em mim não faz. Se afundar e fizer um buraquinho aqui, significa, né, uma depressão na pele, significa que a pessoa está com edema. O que é o edema, gente? Edema é quando o líquido sai do vaso sanguíneo e ele vai para o interstício. O interstício é o espaço que fica entre as células do nosso corpo. Não é para ter água ali. Ali é para ter uma célula grudadinha na outra. Porém, em algumas situações, há aí esse acúmulo que a gente chama de edema. E este edema é um sinal de que a pessoa está perdendo líquido. Está perdendo líquido para o xixi? Não, mas está perdendo líquido aqui debaixo da pele. E o líquido deveria estar dentro da corrente sanguínea. Então, também é um sinal ruim, por isso que a gente avalia em pacientes que fazem uso de diuréticos também. A gente também avalia aqui, ó, deve monitorar a frequência cardíaca ou
pulso, como eu disse, deixei descrito aqui para vocês, porque uma pessoa que tem uma redução do seu débito cardíaco, ela vai ter uma alteração em todo o sistema cardíaco também, né? Ela pode ter o quê? Por exemplo, o organismo normal, quando ele está tendo algum problema, vamos voltar àquele exemplo que eu dei para vocês do paciente que amputou a perna lá no acidente. Tá perdendo muito volume, né? Ele tá perdendo muito volume, o coração fala assim, vixe Maria, não tenho volume para bater. O que o coração faz? Bate mais rápido, na tentativa de fazer a compensação dessa perda de volume. Só que ele bater mais rápido, ele não entende que ele está com sangramento, por exemplo, né? Bater mais rápido vai fazer ele perder mais sangue e aí entra no estado de parada cardíaca, mas é uma tentativa de compensação do coração. No caso de um paciente assim que toma diurético, por mais que ele bata mais rápido, ele não consegue fazer o corpo reter volume. Então, um paciente pode ter taquicardia, e aí isso ser uma consequência de um uso inadequado de um diurético, por exemplo, né? Que precisa ser monitorado por nós. A dosagem ela será determinada pelo peso diário do paciente e achados físicos. Então, por isso que a enfermagem tem que fazer a avaliação do peso do paciente, né? Ah lá, ó, avaliação periódica dos eletrólitos, irá alertar para uma hipotassemia ou uma hiponatremia, que é justamente hipo é baixo, né, para uma perda excessiva de sódio ou potássio, né? E isso faz com que sódio ou potássio desregule aquela bomba que eu falei para vocês de sódio e potássio do coração e faz com que o coração seja prejudicado aí nas suas funções, tá? Então, existem alguns exames de sangue que conseguem regular isso daí, conseguem controlar, né? Conseguem verificar esta perda de sódio e potássio, tá bom? E profilaxia da hipopotassemia, né? Que é a ingestão de alimentos ricos em potássio, pêssego, banana, espinafre. Então, se uma pessoa está tomando um diurético e a gente sabe que ela vai perder potássio, a gente pode, né, juntamente com o serviço de nutrição do hospital, enriquecer a dieta desse paciente para tentar evitar que a perda seja tão grande e isso mexa tanto assim, né, com o sistema cardíaco dele, tá bom? Bom, então nós vimos todos os diuréticos que estão na classificação dos antihipertensivos, tá bom? Outras categorias de medicamentos que mexem com a pressão arterial eu deixei aqui para vocês, ó. Existem medicamentos beta-bloqueadores. O que seriam isso? Os receptores beta-adrenérgicos, né, são todos células, portinhas abertas lá do nosso coração. E elas fazem com que o coração bata mais ou bata menos, e isso mexe diretamente com o débito cardíaco, né? Na verdade, aqui ele mexe mais com a resistência vascular periférica e central, e aí por isso que o paciente tem alteração da pressão arterial. De qualquer forma, os beta-bloqueadores, o que eles fazem? Bloqueiam os receptores beta. Eu também não vou entrar nesses detalhes tão precisos com vocês, porque tem muitos e aí talvez fique complicado. A gente só precisa entender o que? Tá mexendo diretamente com as células receptivas, tanto do coração quanto dos vasos sanguíneos, e por isso que ele consegue aí fazer a alteração da pressão arterial. Então, basicamente, eles mexem com a resistência vascular e com o próprio coração, tá bom? O mais comum dos beta-bloqueadores é o atenolol, isso daqui é bem comum vocês verem, tá? O que ele faz? Diminui a pressão arterial. Com que fenômeno? Bom, ele mexe lá com o vaso sanguíneo e faz uma breve vasodilatação em algumas coronárias, por exemplo, em algumas artérias específicas do coração, tá bom? Então, ele mexe com a resistência vascular periférica e central e também mexe com o próprio coração, por isso que ele consegue fazer a diminuição da pressão arterial. Os alfa-bloqueadores eles também mexem com a resistência vascular, mas principalmente resistência vascular periférica, e aí ele tem a ver com vasoconstrição periférica
e aí ele faz com que os vasos sanguíneos da região periférica aqui reduzam o seu lúmen, né? Ou seja, fiquem mais fechadinho, e aí ele consegue preservar mais sangue em locais que precisam mais. E aí ele faz vasodilatação em outros lugares para isso diminuir a pressão arterial. Então também mexe com resistência vascular, tá bom? Então esses alfa-bloqueadores, eles não mexem com os receptores adrenérgicos beta, eles mexem com os alfa, que é a prazosina, também é o medicamento mais comum utilizado, tá? E aí nós temos os vasodilatadores propriamente ditos. Esses daqui eles não mexem com o coração, né? Eles mexem somente com os vasos sanguíneos. E aí eles fazem o quê? Ou eles vasodilatam, né? Ou não, né? Na verdade é só vasodilatam. Então, o que que é? O vaso tá assim bem estreitinho, por isso que a pressão arterial tá tão alta. O que que ele faz? Relaxa aqui, ó, e faz com que o lúmen do vaso aumente. Aumentando o lúmen do vaso, o sangue passa com mais facilidade, e aí a pressão que ele faz dentro desse vaso é menor, por isso que ele reduz a pressão arterial. O mais comum, propanolol. Os bloqueadores do canal de cálcio, olha lá, o mais um eletrólito entrando em ação, né? Significa que aqui ele vai mexer com reação química e aí não vai ser possível fazer mais. Não é que não vai ser possível fazer mais, né? Mas ele reduz aí a capacidade dos eletrólitos se combinarem e aí ele faz com que a pressão também diminua, que é o amlodipino. Todos esses medicamentos vocês vão ver com bastante frequência na prescrição médica dos pacientes de vocês. E aí o que eu peço, gente? Para que vocês tomem bastante atenção e procurem, tenham curiosidade de conhecer lá para que serve cada um. No livro de vocês, aqui na página 56, ó, que é o que eu estou seguindo, ele tem exatamente como funciona, ele vai falar de toda a reação química que vai funcionar em cada um deles. Eu não vou exigir nada disso em prova, por isso que eu não vou dar para vocês, mas se vocês tiverem curiosidade de conhecer lá, pegou um medicamento diferente, vem aqui no livro e consulta mais ou menos qual é a reação química que faz. Por exemplo, ó, quando a gente fala de um beta bloqueador, a gente fala assim, ó, estes fármacos exercem seus efeitos por meio do antagonismo dos receptores beta-adrenérgicos, que por sua vez acarretam na diminuição da ativação dos receptores no coração, fazendo com que ocorra uma redução de frequência cardíaca. Então vejam, são explicações que vocês podem recorrer aqui ao livro, e aí tendo lá a clínica do paciente associada para vocês, talvez fique mais fácil do que eu só falar aqui para vocês como que acontece, tá bom? Por isso que eu deixei esses medicamentos, porque são os mais comuns que vocês verão lá. Na nossa prova, fiquem tranquilos, eu só vou pedir a classificação deles, como tá aqui, e os cuidados de enfermagem, que eu vou deixar sempre no final, como eu fiz com os diuréticos, tá bom? Bom, então vamos lá, dando continuidade. Existem outros medicamentos que agem como antihipertensivos? Sim, ó, ativadores de canais de potássio. Qual que é um ativador de canal de potássio? Bom, ele vai diminuir, vai aumentar a excreção de potássio. Então ele vai potencializar a excreção de potássio e aí o potássio ele já não se junta mais com o cálcio nem com o sódio. Aí o paciente consegue ter uma redução da pressão arterial. Nós temos também os nitratos e os nitritos, o nitroprussiato de sódio, que é um dos medicamentos mais comuns, e de alta vigilância. Lembra que eu dei na última aula, alta vigilância? Retomem lá a última aula para vocês se lembrarem. O nitroprussiato ele é um vasodilatador periférico potencialíssimo, ou seja, ele realmente faz uma vasodilatação bastante importante, por isso que ele consegue reduzir a pressão arterial. A gente tem inibidores de enzima conversora de angiotensina. Essa conversão de angiotensina é um fenômeno que acontece diretamente no coração para controle, né, da pressão, então é algo que mexe direto com o coração, que é o enalapril, e é também um dos medicamentos mais utilizados, né, de primeira escolha, que a gente chama, para tratamento da hipertensão arterial. Então os médicos sempre vão passar esse enalapril, vocês podem ver. E a losartana também, que é o antagonista dos receptores de angiotensina 2. Também mexe com aqueles canais lá que fazem a regulação da pressão arterial diretamente no coração, tá bom? Então vejam, além dos diuréticos, nós temos medicamentos que agem quimicamente direto com o sistema do coração, aumentando ou diminuindo pressão, aumentando ou diminuindo vasodilatação, e isso faz com que a pressão seja regulada também.
Como eu falei, o que eu vou pedir na prova é isso daqui, ó. Quais são, então, os cuidados de enfermagem que a gente tem que ter quando o paciente recebe qualquer um destes antihipertensivos? Primeira coisa, a gente monitora a pressão arterial. Professora, tem que fazer a medição antes da administração? Sim, porque se um paciente estiver hipotenso, não faz sentido eu dar um medicamento que baixe ainda mais a pressão dele. Então, naquele momento, é preciso conversar com a enfermeira para ver se realmente aquele medicamento tem que ser feito ou não, porque senão o paciente pode entrar em um estado crítico, né? Monitorar o uso de medicamentos, então confeccionar esquemas que facilitem o uso. O que significa isso? Durante a internação do paciente, a gente precisa orientar como que ele vai fazer para tomar esse medicamento em casa. Então a gente precisa já desde cedo ir orientando, olha, o senhor tem que tomar esse de manhã, de tarde, esse daqui é só de manhã, esse tem que ser junto com esse. Então a gente pode bolar esquemas para facilitar a vida do paciente e aí fazer com que ele tenha, né, um tratamento mais eficaz, porque tem muitos pacientes que esquecem de tomar simplesmente e seguem a vida hipertensos, tá bom? A gente orienta sobre efeitos adversos, então normalmente um medicamento que abaixa a pressão pode dar tontura, pode dar zonzeira, é normal? Sim, ele está abaixando a pressão do paciente. Então a gente orienta o que o paciente tem que fazer nesses momentos. Ah, deu tontura? Se senta, abaixa a cabeça entre as pernas, respira fundo. Deu zonzeira, a mesma coisa, não fique em pé, procure um local para sentar, até que o paciente consiga se adaptar a esta condição de redução da pressão dele. E orientar sobre a redução da ingestão de sódio. Se ele está tomando um diurético e o diurético está eliminando o sódio, não faz sentido esse paciente colocar muito sal em sua alimentação, né? Porque daí ele vai dar mais trabalho para o rim e para o medicamento. Então a gente também orienta o paciente que tem que haver aí sim a redução desse eletrólito, né, do sal de cozinha, por exemplo. E aí a gente pode orientar o paciente de uma forma mais prática. Olha, não é simplesmente dizer para o paciente assim, ah, o senhor tem que reduzir o sal da comida, ou a senhora, a esposa do senhor que cozinha, tem que reduzir o sal da comida. A gente precisa orientar como é que isso tem que ser feito. Olha, aumente os temperos, o senhor pode usar mais verduras, mais temperos frescos, isso vai dar mais sabor ao alimento e aí, consequentemente, o senhor consegue reduzir o sal. Porque se a gente só falar que ele tem que reduzir o sal, ele não vai fazer isso, não vai fazer bem para o tratamento dele, tá bom? Eu vou continuar no próximo vídeo com os antianginosos para vocês não ficarem com um vídeo tão longo e aí vocês conseguem dividir o estudo de vocês.